Não, o atual presidente dos Estados Unidos não é o anticristo e nem está preparando o caminho. O grande homem da tecnologia que apoia o atual presidente dos Estados Unidos, ele também não é o falso profeta e muito menos o anticristo. Amados irmãos, eu gostaria muito de estar com você meditando nos profetas. Eu tenho preparado aqui ministrações, ou estou preparando algumas ministrações sobre os 144 mil selados, meditando na bênção de Judá, de Dan e de José. Existe uma bênção que está relacionada com 144 mil selados, a bênção que Jacó deu para Judá, a bênção que deu para Dan, na verdade não é bem uma bênção, mas é uma profecia, e a bênção sobre a vida de José. Esses 3 filhos de Jacó profeticamente nos ajudam a entender um pouquinho sobre os 144 mil selados. Eu estou preparando essas meditações, só que o vídeo de hoje não é para falar sobre isso, porque existe um assunto urgentíssimo que nós precisamos tratar para que você, cristão, pare de se distrair e volte comigo para as meditações mais profundas da palavra de Deus. Quem não quer meditar de maneira profunda na palavra de Deus, vai dormir nos próximos anos, talvez nos próximos meses que nós vamos entrar. Se você ficar assistindo geopolítica sensacionalista, se você ficar assistindo vídeos tentando adivinhar quem é o anticristo e quem é o falso profeta, você vai dormir. Por quê? Porque as duas estratégias mais eficientes de Satanás são envolver as pessoas no pecado e distrair as pessoas com falsas profecias. Será que você não está enrolado em algum pecado? Ou será que você é um servo fiel do Senhor, mas está distraído com falsas profecias? Fica comigo até o final do vídeo, porque eu tenho certeza que esse vídeo aqui vai te mostrar que boa parte da geopolítica que está sendo ensinada é uma geopolítica sensacionalista somente para prender a sua atenção. Seja muito bem-vindo a mais essa meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Uma das notícias que mais circulam nas redes sociais, uma das notícias que é pauta, que é tema dos principais canais cristãos que circulam pela internet, uma das principais notícias que está no meio da roda de discussões políticas de cristãos, é a respeito da eleição do novo presidente dos Estados Unidos, e como esse presidente conservador vai favorecer a igreja e os conservadores. Uma das notícias, ou um dos assuntos também que permeiam esse assunto aí, é que esse novo homem da tecnologia, ou esse grande homem da tecnologia, que agora faz parte do governo dos Estados Unidos, que esse homem ele vai estar promovendo situações e que através da tecnologia, ele é o falso profeta, ou ele é mesmo o próprio anticristo, que vai estabelecer a marca da besta. Primeira coisa, irmãos, nós precisamos organizar todas essas informações segundo a palavra de Deus. Primeiro, o anticristo não se revela antes de um sistema. Segundo, o anticristo, ele não vem de linhagem judaica, ele vem de linhagem abraâmica. Ele é descendente de Abraão e não de judeus. Então nós precisamos organizar algumas coisas. Por quê? Porque o termo judeu, ele vem do reino de Judá. Os judeus não são todos aqueles que descendem de Abraão. Apesar que judeu descende de Abraão. Mas o judeu, ele vem de toda a linhagem do reino de Judá. Então, o termo judeu, ele é colocado de uma maneira mais correta quando nós entendemos todos aqueles que descendem do reino de Judá. Lembra do reino do sul? A divisão das 12 tribos? Esse é um ponto. O anticristo, ele não vem de uma descendência judaica. O anticristo, ele vem da descendência de Abraão. Esse é um ponto. Segundo ponto, o anticristo, ele vem da descendência de Abraão e é aquela descendência que sempre fez oposição aos judeus. É aquele que sempre fez oposição à linhagem que Deus estabeleceu. O anticristo, ele vem da descendência de Abraão, mas ele não é judeu. Ele vem de um povo que sempre fez oposição
a linhagem divina que sempre fez oposição à linhagem da promessa. E eu tenho falado aqui no canal a respeito da onde o anticristo vem. Ele vem de Nínive, ele vem de Pérgamo, ele vem da Síria. O trono de Satanás está numa região específica que hoje é conhecida como Turquia. Esse anticristo, ele vem da grande religião que é muito falada, basta você ler o livro de Obadias. O anticristo, ele vem da mistura de Esaú com Ismael. Agora, por que eu estou explicando tudo isso para você? Para que você não esteja enganado. E o mais importante de tudo isso que eu estou falando é que você precisa ter uma vida de oração. Vida de oração não é campanha, vida de oração é orar todos os dias, se relacionando com Jesus. Ah, eu não tenho tempo. Então você vai dormir. Se você não arrumar tempo para orar, você vai dormir. Por quê? Porque nós estamos entrando em uma escuridão espiritual extrema e somente aqueles que têm vida de oração receberão essas revelações. É um exemplo disso? 1 João, capítulo de número 2, olha o que diz o versículo 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós. E não tendes necessidade que alguém vos ensine. Mas, como a unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Amados irmãos, o que o texto está nos dizendo? Que nós não precisamos de teólogo e nem de professores da Bíblia, porque a unção ensina? É isso que o texto está dizendo? Não. O texto está dizendo que a unção testifica a respeito das coisas de Deus. O contexto dessa passagem é falando a respeito de um grupo de pessoas que nega Jesus Cristo como Filho de Deus. E é aqui, queridos, que você precisa gravar bem isso que eu estou te dizendo. Por quê? Porque um dos ensinamentos mais profundos a respeito de quem é o anticristo está nas epístolas do apóstolo João. E eu vou provar isso para você. Então grava isso comigo. A unção, ela ensina. Como assim a unção ensina? A unção nós recebemos quando nós permanecemos nele. Permanecer em Jesus não é frequentar igreja. Permanecer em Jesus não é apenas você cumprir os mandamentos, ser um cristão piedoso. Permanecer em Jesus é se relacionar com ele. Aliás, se você não se relaciona em sua vida de oração e meditação na palavra, não tem como nem ser cristão. Você pode ser um religioso, um frequentador de igreja. Agora, não perde aqui o raciocínio comigo. A unção, ela ensina. E como que a unção ensina? Quando você tem vida de oração. Eu te expliquei já a revelação de Salmos capítulo 133. Essa aqui é a base de ter uma lâmpada acesa. A unção, ela é recebida para aqueles que têm vida de oração. Se você conhecer alguém cheio de unção para ensinar, cheio de unção para pregar, para profetizar, cheio de unção para trabalhar para Deus, o que é a unção? É a capacitação do reino dos céus para cumprir o chamado aqui na terra. A unção, essa unção ela é derramada quando nós temos vida de oração. A unção, a capacitação para o agir de Deus aqui nessa terra só é concedido àquele que tem vida de oração. Então, se você tem vida de oração, sabe o que vai acontecer? Tudo isso que eu estou falando aqui, o Espírito do Senhor vai testificar. Eu explico para você, mas é a unção que ensina. Eu exponho a palavra de Deus para você e é a unção que ensina. E não esqueça disso. Quem é sincero e não segue cartilhas, o Espírito do Senhor tem liberdade para ensinar aquela pessoa. Então, queridos, a unção ensina. Por quê, queridos? Porque aqueles que têm vida de oração recebem essa unção. E o que é essa unção? É um azeite. Azeite para quê? Para que a sua lâmpada, que é a palavra de Deus, esteja acesa. Ou seja, para a sua lâmpada estar acesa, você tem que meditar na palavra, recipiente, vida de oração. A unção que vai trazer função para aquela lâmpada que está em suas mãos. Lâmpada completa é vida de oração e vida de meditação na palavra de Deus. A unção só ensina aqueles que meditam na palavra. Por quê? Porque ele vos fará lembrar. Peraí, o Espírito do Senhor, o Consolador, nos fará lembrar? Lembra das palavras de Jesus? O Espírito do Senhor, o Consolador, vos fará lembrar
O que ele vai nos fazer lembrar? Algo que você já conhece, algo que você já leu, algo que você já meditou. Então, primeira parte, a unção ensina. A unção ensina. Todos aqueles que têm vida de oração, a unção ensina. Ensina o quê? Aquilo que está na palavra de Deus. Agora, o contexto que João fala aqui é o contexto de um grupo de pessoas que negam que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mas espera aí, por que eu preciso saber que o espírito do anticristo é aquele espírito que nega o Filho de Deus? Porque quando você olha para o mundo hoje, existem 3 ordens mundiais. A primeira grande ordem mundial é chamada de esquerdismo, ou é chamada de promotores da agenda woke. Você que acompanha a política sabe muito bem que existe uma política que foi classificada como esquerda. Essa política classificada como esquerda, que alguns vão chamar de globalismo, é a política que promove a Grande Babilônia, ou seja, política de minorias, que divide as pessoas, política de legalização de pecados, legalização de tirar bebês do ventre de suas mães, legalização de casamentos que não procedem do Senhor, política à esquerda. Uma grande ordem mundial que promove a política à esquerda. Por que essa política precisa existir? Para bagunçar as nações, desestabilizar as nações. Por quê? Porque quando o pecado é legalizado, as nações ficam perdidas em seus pecados, ficam pobres financeiramente. Por quê? Porque ficam dependendo de auxílios do governo, fica dependendo de diretrizes do governo. Essa ordem é chamada de esquerda política. Existe uma outra ordem, que é uma ordem chamada de direita política, que tem o quê? Um discurso cristão, um discurso conservador. Ah, não, nós vamos promover o quê? Nós vamos promover de volta os princípios da palavra de Deus. Nós mostramos a Bíblia em nossos discursos. Só que o que acontece? Essa segunda ordem que eu estou mencionando para você é a ordem que financia todas as coisas. Você sabia que a dita política à direita financia a política à esquerda? Por quê? Porque o anticristo ele vem com uma roupagem conservadora. A besta, presta atenção nisso, a besta de 7 cabeças e 10 chifres vem de um discurso conservador. Aonde está isso na palavra de Deus? Apocalipse capítulo 13 e Apocalipse capítulo 17. Você lembra da Grande Babilônia? Política à esquerda. Mãe das abominações da terra. Tudo aquilo que é abominação que Deus menciona no Antigo Testamento é as políticas, é a legalização do pecado, a política à esquerda. Defesa de minorias, legalização de pecados, política à esquerda. Só que o que acontece, queridos? Essa política à esquerda, essa Grande Babilônia está assentada nas nações. E aí, você percebe o quê? Que essa besta de 7 cabeças e 10 chifres, em um determinado momento, permite a Grande Babilônia montada em cima dela. Por quê? Porque essa besta de 7 cabeças e 10 chifres é o que financia tudo. Basta você fazer uma breve pesquisa. Quem que financia tudo? Quem são os poderosos do mundo? São aqueles que promovem a política à direita. Os poderosos desse mundo usam a esquerda, usam a Grande Babilônia para promover o caos. Por quê? Porque eles vão vir com a solução. Qual que é a solução? Uma política à direita. Um presidente conservador. Um presidente que faz o discurso com a Bíblia na mão. Faz uma breve pesquisa e você vai descobrir que o atual presidente eleito dos Estados Unidos, ele não é defensor dos cristãos. Ele é defensor de uma agenda conservadora, porque ele está montando um sistema. Quem que é o atual presidente dos Estados Unidos e esse grande homem da tecnologia? Eles são promotores da agenda que vai promover a besta de 7 cabeças e 10 chifres. E eu já expliquei aqui a besta de 7 cabeças e 10 chifres, quem é essa besta de 7 cabeças e 10 chifres. Eu tenho vídeos aqui. Caso você se interesse por esse tema e não tenha assistido ainda aqui no canal, me peça nos comentários. Se pelo menos 3 pessoas não me pedirem nos comentários, significa que poucas pessoas querem saber, e em vídeos futuros eu vou estar explicando de novo. Então, política à esquerda, Grande Babilônia. Política à direita, besta de 7 cabeças e 10 chifres. É por isso que vai se erguer as 10 nações. Como que está isso na palavra de Deus? A Grande Babilônia, assentada nas nações, chegará um tempo em que a besta de 7 cabeças e 10 chifres vai pisar a cabeça da Grande Babilônia. Por quê? Porque essa agenda woke globalista, ela tem que cair. Quando essa agenda cair, quem que vai surgir?
a besta de 7 cabeças e 10 chifres. Ou seja, um grupo de governantes ou um grupo de 10 governantes vai se levantar com um discurso conservador. Mas por que não pode ser um discurso da Grande Babilônia, um discurso à esquerda? Porque senão as nações vão ser desestabilizadas de novo. A Grande Babilônia foi levantada para desestabilizar as nações. As nações são desestabilizadas por quê? Porque surge a necessidade de um grande governante. Primeiro surge a necessidade de 10 governantes para organizar as nações. Uma espécie de BRICS, ou uma espécie de ONU, um conglomerado de nações se levanta para quê? Para organizar as nações. Aí vai se levantar um sistema com uma moeda única, e aí vai se levantar esses 10 governantes organizando as nações. Por quê? Porque as nações serão controladas pela besta de 7 cabeças e 10 chifres. Só que o que vai acontecer? No meio desses 10 chifres, vai se levantar um chifre sem graça. Esse pequeno chifre, entre os 10 governantes, ele não tem muita expressão. Aliás, ele não vem nem de um país muito conhecido entre as grandes nações no mundo. Esse governante ele vem de uma maneira discreta, só que ele é poderoso em palavras, ele é poderoso em discurso. Agora, grava essa informação aqui. Se o anticristo ele vem da grande religião, se o anticristo ele vem da grande religião, se o anticristo ele vem da descendência de Abraão, como será que esse anticristo vai surgir? Ele vem de Pérgamo, ele vem de Nínive, ele vem daquela grande religião, da mistura de Esaú com Ismael. Agora grava bem isso que eu estou dizendo. Se você não se perdeu aqui, eu iniciei esse raciocínio político te falando que existem 3 ordens, só que até agora eu só te apresentei 2. Por quê? A agenda globalista, ou chamada de esquerda política. A agenda conservadora, que é a nova ordem internacional, que é os chamados conservadores. E qual que é a terceira ordem? A terceira ordem é a ordem do Islã. Você sabia que existe uma ordem crescendo? Não vou repetir o nome da grande religião, você já me ouviu aqui, mas essa terceira ordem é uma ordem que está caminhando ao lado do Vaticano. Eles estão tentando promover uma religião única mundial, o Crislã. Essa ordem, ela vem por trás dessas outras ordens. Por quê? Porque o anticristo, ele não vem das... Ele não é conservador porque ele é cristão. Ele é conservador porque ele é contra a Grande Babilônia. Por isso que a Grande Babilônia ela é pisada. Por isso que essa agenda woke, essa agenda de divisão, de legalização de pecado, ela vai acabar. E aí os cristãos serão enganados porque nós vencemos o presidente conservador, vai favorecer o Brasil, os cristãos, glória a Deus, agora ele vai ajudar as igrejas, vai começar... Queridos, o anticristo dará um golpe de estado porque ele estará entre os 10 governantes e ele se levantará como pequeno chifre. Não porque o país dele é um país poderoso, não porque ele é um governante conhecidíssimo, mas ele se levantará porque o discurso dele será um discurso persuasivo. Agora, por que ele dá um golpe de estado? Porque todo o sistema do anticristo, ele já foi formado pela besta de 7 cabeças e 10 chifres. Quem que é a besta de 7 cabeças e 10 chifres? Vou repetir. São 10 governantes que se levantarão nesse conglomerado de nações. Agora, o anticristo dá um golpe de estado, ele tira a vida e destitui 3 desses 10 governantes e ele se levanta para promover um novo califado, ele se levanta para promover uma nova ordem internacional. Por quê? Porque o livro de Obadias se cumprirá. Aqueles que são de Edom, aqueles que têm o domínio das nações ao redor de Israel, vão invadir Israel. É por isso que Mateus capítulo 24 menciona a invasão de Jerusalém. A igreja não estará mais na grande tribulação, porque Jesus, quando fala da grande tribulação, cita assim: fujam para os montes, para os outeiros. Então, se está citando montes e outeiros, é só Israel que estará na grande tribulação. Meus amados irmãos, que argumento pobre. As duas testemunhas
São judeus e gentios. E boa parte dos mártires na grande tribulação serão judeus cheios da graça de Deus que vão estar pregando Jesus Cristo. Então não esqueça, 3 ordens. Chamada esquerda política, que já será destituída. Direita política, que está em ascensão, novamente. Para quê? Para estabelecer a nova ordem internacional. E basta você acompanhar símbolos, sinais e posts que o grande homem da tecnologia está fazendo. Colocando uma roupa romana. Não, o anticristo não vem de Roma. Só que ele começa a fazer menções dos impérios antigos e começa a dar sinais da comunicação dos poderosos, porque os poderosos desse mundo, eles são místicos. Você sabia que os poderosos desse mundo, que fingem que não existem religiões, eles são místicos? Eles são esotéricos? Agora, quando o anticristo se estabelecer, o que ele vai dizer? O que o apóstolo João escreveu em suas epístolas. Olha só, continua comigo, 1 João, capítulo 4, olha o que diz o versículo número 2. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa Jesus Cristo, confessa que Jesus Cristo veio em carne, é de Deus. Agora presta atenção. Não está falando todo espírito que reconhece que Jesus andou sobre a terra. Jesus Cristo. A palavra Cristo significa Messias, ungido. Então vou repetir. Todo aquele que confessa que Jesus é o ungido, é o Messias, e veio em carne, esse é de Deus. Agora olha o versículo de número 3. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido, que vem e presentemente já está no mundo. Agora não esqueça disso. Qual que é a função do anticristo? A função do anticristo é descredibilizar a messianidade do nosso Salvador. Aqueles que têm o espírito do anticristo até reconhecem Jesus como um profeta, até reconhecem Jesus como uma força ativa, até reconhecem Jesus como um homem exemplar, um homem perfeito, um grande homem que dividiu as eras, um grande exemplo para a humanidade. Só que o espírito do anticristo, ele não reconhece que Jesus é o Cristo. O que eu estou mostrando para você? O apóstolo João está nos mostrando que nós reconheceremos o anticristo quando ele negar a messianidade de Jesus Cristo. Agora eu te pergunto, qual que é a grande religião que está em ascensão, que até reconhece Jesus, mas não reconhece Jesus o Cristo? Assim nós reconheceremos o espírito do anticristo. Quando ele se levantar para promover a sua religião, porque ele vem com a sua religião, ele vem com a sua religião porque ele serve a um Deus que os seus pais não conheceram. Você sabe quem é o Deus que eu estou falando? E nessa religião, ele vai dizer o seguinte: Jesus foi um grande profeta, ele foi um grande homem que caminhou sobre a terra. Só que ele não é o Cristo. O espírito do anticristo, um dos seus principais ensinamentos é falar que Jesus não é o Cristo. Amados irmãos, tem muita gente que não conseguem reconhecer toda essa trama, sabe por quê? Porque esses falsos profetas, eles mencionam Jesus, colocam a Bíblia na mão. Eles dizem que fazem até um trabalho ecumênico. Não, nós também cremos em Jesus, vamos nos unir aqui. Vocês não perceberam ainda que o atual líder da Igreja Católica, o atual líder da Igreja Romana se associou a líderes da grande religião? E eles já estão pensando em se reunir, já estão conversando para uma reunião entre as religiões, os líderes judeus. Por quê? Porque eles dizem ter uma mesma fé. Mas como assim? Como que eu vou ter uma mesma fé, sendo que os líderes dessa grande religião de onde virá o anticristo, eles não reconhecem Jesus como o Cristo, como o ungido, como o Messias? Você percebe que acompanhar vídeos de geopolítica, agora sim, vai ser o tratado de paz. Não importa o tratado de paz que será feito agora. Por quê?
Porque o anticristo, ele não vem com uma falsa paz. O anticristo não tem discurso de falsa paz. A paz será estabelecida porque haverá um discurso de paz e ele vem já quebrando a paz. É por isso que você, cristão, precisa parar de assistir vídeos sensacionalistas de política, vídeos sensacionalistas de geopolítica. Por quê? Porque quando o sistema do anticristo for estabelecido, ainda vai acontecer muitas coisas até o aparecimento do anticristo. O que você precisa fazer agora é investir o seu tempo em meditar na palavra de Deus, investir o seu tempo em ter vida de oração, meditar na palavra de Deus e orar. Fazer propósitos em cima de meditações. Por quê? Porque a unção está levantando as duas testemunhas. Que unção é essa que o apóstolo João fala em suas epístolas? A unção que levantará as duas testemunhas, os dois ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Por que eles estão diante do Senhor de toda a terra? Porque eles frequentam o ambiente da eternidade, que é a vida de oração. Todos os dias estão diante do Senhor, em sua vida de oração e em sua vida de meditação. Eu quero te convidar a continuar a meditação desse vídeo aqui nos comentários. Coloca aqui nos comentários o seu acréscimo, ou até mesmo alguma dúvida, ou até mesmo alguma revelação que você teve nesse vídeo aqui, porque eu tenho certeza que a comunhão dos santos, ainda que seja apenas em comentários de um vídeo, a comunhão dos santos vai trazer a edificação e o entendimento da preciosa palavra de Deus. Não deixa de colocar um comentário, deixa o seu like, porque todas essas interações também me ajudam na divulgação do canal e na divulgação dessas preciosidades que estão na palavra de Deus. Acabamos aqui, eu te aguardo no próximo vídeo e que Deus te abençoe poderosamente.